Fala, aluno da JJ, como é que vocês estão? Espero que estejam com bastante energia, porque agora a gente vai com tudo para a hipertensão portal e complicações da cirrose. Quase uma junção, quase uma continuação da aula de cirrose e que vai te trazer todos os pontos de residência médica que cobrarem isso na questão. Beleza? Então, vambora, galera, solta a vinheta, Fernando, vem com tudo! Para você entender basicamente como funciona a hipertensão portal, você tem que ter na sua cabeça a fisiopatologia inicial da cirrose. Lembra, você tem uma agressão hepática, você tem a mudança das células estreladas que estavam ali só para segurar a vitamina A em miofibroblastos, produziam colágeno, apertavam os sinusoides hepáticos. Se apertava, o que acontecia? Aumentava a pressão dentro desses sinusoides que eram para ter baixa pressão. Aumentando essa pressão, você tem a liberação de alguns fatores como óxido nítrico, VEGF, que são produtores de varize, e isso vai aumentar a pressão para trás na vascularização. Eu queria começar essa aula com você prestando atenção na anatomia da formação da veia porta. A veia porta é formada pela veia esplênica e pela veia mesentérica superior. A veia mesentérica superior traz tudo ali do intestino, então ela tem que passar pelo fígado para ter aquele metabolismo de primeira passagem. E muito interessante também, essa veia é responsável por 75% da nutrição dos hepatócitos. Então você pensa, o fígado é um órgão que ele é vascularizado 75% por sangue venoso. Isso é muito diferente, muito interessante. Ah, importante também, o que é um sistema porta? Nós temos dois sistemas porta que são mais, assim, conhecidos, né? O porta hipofisário e tem o sistema porta hepático. Como é que funciona isso? Geralmente a gente tem o seguinte, uma artéria, os capilares e uma veia, não é? E depois vai para o coração. No sistema porta a gente tem o seguinte, uma artéria, capilares veia e depois vai para o coração, entendeu? Isso é muito importante quando você pensa em fígado, porque você tem que depurar muita coisa que está vindo ali daquele intestino. Ótimo! Vocês estão pensando junto comigo? Então, vem para o mapa mental para você ver a imagem. Olha a imagem. Você consegue ver a veia esplênica passando por trás do pâncreas. O pâncreas está apagado e recebendo ali a veia mesentérica superior, formando a veia porta. Então, você consegue imaginar o seguinte... Lesão no pâncreas pode fazer uma trombose daquela veia esplênica. Qualquer aumento da pressão vai causar um engurgitamento para trás. Então lembra quando eu falava da trombocitopenia? Você vai ter um aumento da veia ali, do sangue venoso, da veia esplênica. E o baço vai fazer um engurgitamento maior e pode causar trombocitopenia, não é? Quando você pensa no sistema porta, você tem que pensar no sistema de pouca pressão. Então, se você tem uma pressão maior que 5 milímetros de mercúrio, você tem que pensar, isso já é uma hipertensão portal. E se tem mais que 10, forma varize. E se tem mais que 12, ela sangra. Beleza? Tem isso na cabeça? Tem a anatomia? Agora tudo vai ficar fácil. Vem comigo para o mapa mental, vamos lá. Olha lá, a veia esplênica mais veia mesentérica superior, responsável pela vascularização de 75% do parênquima hepático, como falei para vocês. Isso vai ter uma questão uma vez muito interessante, que era assim, um acadêmico de medicina vai acompanhar uma cirurgia hepática pela primeira vez. O residente pergunta para o acadêmico, você estudou, se preparou para a cirurgia? Aí fala, me preparei e não tinha se preparado nada. Aí o residente perguntou para o acadêmico o seguinte, como é feita a vascularização do fígado? E aí você tinha que responder o que o acadêmico teria que responder, você tinha que falar que 75% da vascularização do fígado é por sangue venoso, é feito pela veia porta. Questãozinha legal, né? Interessante, com um bom contexto. Vem, tá lá, passa por dentro do ligamento hepatoduodenal, junto com a artéria hepática e o colédoco. Então, quando você tem uma lesão importante ali na região, tem até uma manobra cirúrgica, chama manobra de Pringle, que você pinça essas três estruturas dentro do ligamento hepatoduodenal. Tá ótimo? Vamos lá. Hipertensão maior que 5, conforme eu já havia dito, forma varizes maior que 10 e rompem maior que 12. O que rompem? Varizes de esôfago. E essas varizes de esôfago elas são tão marcadas, que se você fizer uma endoscopia digestiva alta e achar varizes no esôfago do paciente, você pode dizer que esse paciente tem hipertensão portal. Principalmente, varizes no terço inferior do esôfago são as que mais rompem porque tem mais pressão. Botou endoscopia digestiva, viu varize, hipertensão portal. Maravilha?
Tá comigo? Ah, por que forma no esôfago, Felipe? Porque a veia gástrica esquerda, olha lá na imagem que está no seu mapa mental. A veia gástrica esquerda drena a parte inferior ali do esôfago. Se o sangue está voltando, para onde é que vai fazer varize? Não é verdade? Então, beleza. Vamos seguir comigo para o mapa mental, vem. O ponto importante a você ver agora é a chamada localização da lesão. Então, quando você for topografar uma lesão hepática, geralmente você vai usar como referencial o sinusoide hepático. O que é o sinusoide? São aqueles vasos lá dentro do fígado que tem muita permeabilidade. Ele é como se fosse passa muito fácil o sangue pela parede dele limpo, passa coisa ali pela parede dele, sabe? O líquido passa muito fácil pela parede dele. Então, se você tem um aumento da pressão, esse líquido passa muito mais fácil, que é o que vai gerar a ascite. A gente vai falar mais sobre isso um pouquinho, tá? Então, se você tem um sinusoide, você tem tudo que é pré-sinusoide, você tem pós-sinusoide. Ótimo! Mas antes eu quero que você pense no fígado. Você vai ter, antes de chegar no fígado, você vai ter a veia esplênica, você vai ter a mesentérica superior e você vai ter a veia porta. Ótimo? Ótimo! Então, beleza. Então, a gente tem um pré-hepático. A gente tem um hepático pré-sinusoidal, um hepático sinusoidal, um pós-sinusoidal e um pós-hepático. Ficou fácil de visualizar? Pensa o seguinte, tudo que é sinusoidal para cima causa ascite. O que é sinusoidal, pré-sinusoidal para baixo não causa ascite. Então, se chega um paciente para você e fala assim, doutor, eu tive uma trombose da veia esplênica. Tem hipertensão portal? Não, é da veia esplênica, é para trás, é mais correlacionado com problemas pancreáticos, tá? Então, às vezes não tem nada a ver com a história e não vai causar ascite. Conseguiu visualizar? O paciente tem uma esquistossomose, vocês vão ver mais a localidade daqui a pouco. Mas o paciente não tem ascite, porque não é sinusoidal, é abaixo, é antes. Compreendeu? Fica mais fácil de raciocinar dessa forma. Vem para o mapa mental para a gente se ligar juntinho, vem. Pré-hepática, trombose de veia porta. Então, quer dizer, antes da veia porta entrar no fígado, antes de chegar nos sinusóides, capilares, lá tá a veia porta, ela trombosou. É algo pré-hepático. Trombose de veia esplênica, até como eu falei para vocês, você pode ver varizes hemorrágicas no fundo gástrico. E essas varizes hemorrágicas você pode fazer uma coagulação delas com cianoacrilato. O pessoal faz via endoscopia digestiva, já teve questão com isso. São mais correlacionadas essas varizes do fundo gástrico com alterações pancreáticas, principalmente pancreatite crônica. Beleza? Então agora a gente vai entrar no fígado. Vem! Intrahepática, pré-sinusoidal. Tá lá, botei no mapa mental para vocês, não causa ascite, bandeira amarela. Qual o principal para sua prova, para sua vida agora, para você pensar nisso? Esquistossomose, bandeirinha vermelha. Se o paciente tem uma história epidemiológica condizente, o paciente tem uma alteração, uma hipertensão portal, não tem ascite, a não ser que ele tenha, por exemplo, algo que gere ascite secundário, tá? Isso daí não vamos entrar nesse mérito. Mas ele tem só esquistossomose, ele não tem ascite. Beleza? Vem para o mapa mental, tá lá, ó. Esplenomegalia, mais varizes esofagianas sem ascite. E na biópsia você vai ver uma fibrose em haste de cachimbo ou fibrose de Simmers. É muito marcado isso. Eles perguntam às vezes na prova assim, qual alteração tecidual encontrada na biópsia de um paciente com esquistossomose? Pum, tá lá. Haste de cachimbo, fibrose de Simmers. Legal, pré-hepática você pensa em trombose de veia porta e trombose de veia esplênica. Pré-sinusoidal você vai pensar em esquistossomose. Até aí não tem ascite. Até aí não tem ascite, tá bom? Se na sua prova tiver com ascite, nesses casos tem que pensar em outra coisa. Tem alguma coisa associada. Legal? Vem, mapa mental que agora a gente vai para sinusoidal. Sinusoidal, que é a galera que começa a ter ascite e o bicho pega. Vem. Intrahepática, a gente já falou da pré-sinusoidal, e agora sinusoidal. Deixei bem marcado que eu queria mostrar. Síndrome da insuficiência hepatocelular. Sinusoidal, uma das principais causas de sinusoidal, se não a maior, é a cirrose alcoólica. Então você tem um paciente lá que faz uso de álcool com regularidade, que tem diversos outros comemorativos, você tem lá o paciente apresentando um eritema palmar, uma contratura de Dupuytren, um entumecimento de parótida, uma ginecomastia, uma baixa libido, aquele cansaço. Beleza, tem ascite, botei na imagem aí para vocês, com circulação colateral ainda, com o bicho pegando mesmo. Esse paciente tem uma alteração sinusoidal, tá bom?
E pós-sinusoidal, Felipe? Aí, pessoal, fica um ninho meio de gato ali, fica um negócio meio esquisito, porque você tem pós-sinusoidal, chá de folha da Jamaica. Uma que é muito marcada, isso é marcado, é reação contra o hospedeiro, que é quando você faz transplante, né, transplante de medula óssea, ocorre uma reação imune contra o transplante ou contra o hospedeiro. Isso pode causar uma pós-sinusoidal. Vem comigo, mapa mental, tá lá, pós-sinusoidal, reação enxerto hospedeiro, transplante de medula óssea, esse MO é medula óssea, irradiação hepática e chá de folha da Jamaica. Então, pessoal, se for a Jamaica, não tomem chá de folha da Jamaica, beleza? Agora a gente vai falar da pós-hepática. E tem uma pós-hepática que, dependendo da referência que você for ler, pode ser pós-sinusoidal ou pode ser pós-hepática, que é a síndrome de Budd-Chiari, tá? Vem para o mapa mental comigo, tá lá, ó. Síndrome de Budd-Chiari é muito correlacionada a estados de hipercoagulabilidade. Essa síndrome, ela dá uma ascite muito volumosa, dá dor abdominal. Olha lá, mapa mental, vem, eu virei para vocês, mapa mental. Ascite volumosa, dor abdominal, hepatosplenomegalia e varizes. Então, se você tem um paciente com câncer, que é um estado de hipercoagulabilidade, ou um paciente que já teve algumas tromboses, opa, isso pode ser síndrome de Budd-Chiari, tá? Pensa nisso. Continuando as pós-hepáticas, né? Obstrução de veia cava inferior e doenças cardíacas da cavidade direita. Dificilmente vão gerar varizes esofagogástricas, mas gera ascite. Pelo seguinte fato, é muito difícil essa doença cardíaca direita fazer com que chegue volume até lá atrás. Geralmente passa ali, chega no sinusoide, não vai até lá embaixo para causar aquela varize de esôfago igual às outras etiologias possíveis. Beleza? Então a gente dividiu em pré-hepática, hepática e pós-hepática. Pré-hepática, a gente tem trombose de veia porta e trombose de veia esplênica. Hepática, pré-sinusoidal, esquistossomose. Sinusoidal, etiologia alcoólica. Pós-sinusoidal, Budd-Chiari ou pós-hepática, né? Se não, chá de folha da Jamaica, que você não vai tomar chá na Jamaica, maravilha. E pós-hepática, pode ser Budd-Chiari, dependendo da referência, doenças cardíacas ou uma trombose de veia cava inferior. Legal, legal. Bora continuar, vem. Ascite. Isso é ponto certo na prova de clínica médica das residências, do concurso de residência, sempre cai essa questão da ascite. O que você tem que saber da ascite? Primeiro, semiologia da ascite. O paciente tem ascite, não tem ascite? Gente, geralmente o pessoal lembra do sinal do piparote ou do peteleco, conforme quiser chamar, do piparote. Só que o piparote tem uma sensibilidade muito baixa, pelo seguinte fato de que ele só pega volumes grandes a ascite. Então você geralmente não consegue detectar bem com ele. Você pode usar o semicírculo de Skoda, você pode se utilizar de vários outros, Massi 6 móvel de decúbito, mas hoje em dia, tendo ultrassom, né, se você tiver ultrassom, coloca o ultrassom ali e você vai ver super bem se aquele paciente tem ascite. Se você não tiver um ultrassom à mão, você tem que conhecer essas manobras e saber utilizar essas manobras semiológicas. Tá bom, Felipe? Legal. Chega um paciente com ascite para mim. O que eu tenho que fazer? Você tem que automaticamente fazer uma paracentese diagnóstica se o paciente não tiver nenhuma contraindicação. Feita a paracentese diagnóstica e tirado um volume necessário para uma análise daquele líquido acítico, você vai pensar o que você quer naquele líquido. O mais importante que você tem que saber é que, tirando o líquido acítico, tire também sangue do paciente, porque você vai ter que fazer um gradiente, que é o GASA, gradiente albumina-soracite. Quando você tem um soro, um sangue, geralmente a albumina ali 3 e pouco, tá? No sangue, né? Quando você tem um sangue com albumina 3 e pouco, a ascite, ela pode ter 1, 2, 3 também. Como saber isso? O ponto demarcado é 1.1. Acima de 1.1 de diferença entre a albumina que tem no soro e a ascite, você tem que pensar o seguinte: opa, esse soro tem muita albumina, mas essa ascite tem pouca. E o que tem pouca albumina é um transudato. Mas se a albumina do soro menos a albumina da ascite for menor que 1.1, opa, então essa ascite tem muita proteína.
Então, ela é um exudato. Um exudato tem muita proteína. Então, para você lembrar disso, é muito simples. Primeiro, entendeu como é que funciona o GASA? Tem que entender isso. Depois que você entendeu, você tem que lembrar o seguinte: minha ex é alta e me causou muita lesão. Então, se a ex é alta, exudato é alta de proteína e geralmente é correlacionado a lesões. É diferente dos transudatos, que são correlacionados a ICC, cirrose hepática por etiologia alcoólica, etc. Legal? Entendeu? Vem para o mapa mental que agora fica chuchu beleza, facinho. Vem. Semiologia lá, sinal do Piparote, maciez móvel de decúbito, semicírculo de Skoda. Lesões peritoneais. Minha ex é alta e me causou muita lesão. Tem um GASA menor que 1.1. Lesão peritoneal, lesão de trato gastrointestinal ou geniturinário. Para quem não gosta das siglas, TGI, trato gastrointestinal, e TGU, trato geniturinário. Hipertensão portal, bandeirinha vermelha, GASA maior ou igual a 1.1. E aí você tem que pensar na possibilidade do paciente ter uma cirrose. Maneiro? Tá bom. Ah lá, ascite cardiogênica, já falei até para vocês, aí não vale. Diagnóstico feito com ultrassom de abdômen. Se você tiver, se você não tiver, vai fazer o piparote, vai fazer maciez móvel de decúbito e você vai pedir o laboratório daquele o laboratório de análise daquele líquido acítico. E aí você vai precisar do quê? Obviamente, se você quer GASA, você vai pedir proteína ali. E você tem que ver a albumina também. Ótimo, maravilha. Você tem que pedir uma análise do sangue desse paciente e ver se tem albumina. Quanto de albumina tem para eu conseguir fazer esse GASA? Maravilhoso, ótimo. Vem para o resto. O resto é celularidade e diferencial. Por quê? Por que, Felipe, diferencial? Porque polimorfonucleares, daqui a pouquinho você vai precisar deles. Então se liga. Você vai precisar de diferencial. Proteína total, albumina, bacterioscopia, eu quero ver se tem bactéria ali, eu quero ver uma coloração de Gram daquele líquido, cultura e bioquímica. E assim eu consigo ver mais coisa daquele paciente. Ótimo! E como é que eu faço o tratamento? Agora é que fica muito interessante. O tratamento da ascite é o seguinte: o paciente com ascite, ele perde muito líquido para fora do vaso. Como é que o sangue, como é que aquele aparelho justaglomerular lá, o rim, entende? Opa, esse paciente está desidratado. O que o rim faz quando o paciente está desidratado? Lembra? Sistema renina, angiotensina, aldosterona? Pouca pressão, parece que tem pouco líquido, ele reabsorve sódio. E aí, o que acontece com o acítico? Reabsorve sódio junto com o líquido, vai mais líquido para ascite e vira um feedback eterno, aquele círculo vicioso. Como é que a gente destrói isso? A gente diminui o sódio para esse paciente. A gente dá menos de 2 gramas por dia de sódio para ele. A gente usa diurético que poupe potássio, joga o sódio fora, espironolactona, ou diurético de alça para tentar livrar volume, né? Aí a gente pode utilizar, geralmente, a furosemida que o pessoal utiliza. É importante se lembrar o seguinte: esse paciente, se ele não tiver edema de membro inferior, você vai querer tirar meio quilo por dia dele de peso. E se o paciente tiver edema de membro inferior, você pode tirar até 1 quilo por dia de peso. Qual o objetivo disso? Evitar que você tire muito peso muito rápido, jogando muito líquido fora e esse paciente venha a ter uma síndrome hepatorrenal ou alguma outra complicação grave. Legal? Tá bom, vem comigo lá. Mapa mental, restrição de sódio 2 gramas por dia. Diuréticos, já falei para vocês quais são. Sódio menor que 125, restringir líquidos. Então é muito comum essa questão. Eles perguntam para o interno assim: e agora, a gente tem que restringir líquido ou não para esse paciente? Aí você, interno JJ, que vai tirar onda, vai virar e falar assim: depende. Aí vai falar: depende de quê? Você vai falar: depende do sódio. O sódio sérico dele está menor que 125. Aí o residente vai até ficar: caramba, o garoto está sabendo legal. E você vai falar: se tiver menor que 125, aí a gente restringe líquidos desse paciente. E nós podemos fazer paracentese de 15 em 15 dias e é muito importante vocês saberem um negócio. A paracentese, até você tirar 5 litros, até 5 litros, você não repõe albumina, tá? Acima de 5 litros, você vai repor albumina para cada litro tirado. Então, por exemplo, Felipe, tirei 6 litros, eu preciso repor 1 litro só? Não, você vai repor albumina para os 6 litros. Acima dos 5, tem que fazer todos que você tirou. Então, por exemplo, tirou 8, você não vai repor para 3, você vai repor para 8. Então, são 8 gramas de albumina, mais ou menos, né? Número X de frascos aí.
para os 8 litros que você tirou, para tudo que você tirou. Você tem que fazer para tudo. Por quê? Assim você evita a síndrome hepatorrenal, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Maravilha? Grava isso. Não é para tirar o quanto eu tirei acima de 5, eu vou te botar isso. Não. A albumina é para tudo depois de 5. Então, o que eu faço? Eu nunca tiro mais que 5, né? Até porque eu não sou hepato, não sou clínico, aí abraço para vocês. Beleza, galera? Então eu tiro até 5. Quem tira mais que 5 tem que conseguir albumina para esse paciente, tá bom? Vem. Lá, botei lá, albumina e sua dose, síndrome hepatorrenal. Agora a gente vai falar de uma complicação da ascite, que é a peritonite bacteriana espontânea. Basicamente é o seguinte, aquele paciente que tem uma ascite, ele apresenta uma infecção do líquido acítico. Aí você pensa assim, da onde veio? Felipe, o próprio nome diz, ela é espontânea, provavelmente foi translocação bacteriana. O que reforça essa nossa hipótese? É porque na maioria das vezes ela é monobacteriana e causada por bactéria gram-negativa entérico. Então é Escherichia coli, né? Klebsiella pneumoniae, legal? É diferente da criança. Criança com síndrome nefrótica faz ascite e faz PBE por pneumococo. É outra história. Para os nossos pacientes, translocação ali, você pensa nos germes gram-negativos. Tá bom? Tá bom. E aí, Felipe, como é que eu faço o diagnóstico disso? Lembra daquela paracentese que você fez, diagnóstica? Você vai ver o seguinte, se o paciente tem maior que 250 polimorfonucleares, não são leucócitos, polimorfonucleares, pode ser neutrófilo lá, 250, opa, tem um item. Esse paciente tem uma cultura monobacteriana positiva. Tem os dois positivos, esses dois itens, legal. A gente tem uma peritonite, desculpa, cheguei até a gaguejar, uma peritonite bacteriana espontânea. E aí a gente fala um pouco mais sobre isso. Vem para o mapa mental agora, vem. PBE, olha lá, ó, monobacteriana, gram-negativo entéricos. Em crianças, síndrome nefrótica, conforme eu falei para vocês, pneumococo. Diagnóstico, paracentese diagnóstica, polimorfonucleares, maior que 250 e é só polimorfo, não tem cultura positiva, você vai pensar no quê? Você vai pensar numa ascite neutrofílica. Filia é gostar de neutro. Então, os neutrófilos gostam dessa ascite. É uma ascite que tem mais de 250 neutrófilos, mais de 250 polimorfonucleares, PMN. Como é que eu vou tratar esse paciente? Eu vou tratar com um antibiótico, porque provavelmente a cultura não veio positiva, mas esse paciente tem uma PBE. Entendeu? Outro caso é quando o paciente apresenta uma cultura positiva monobacteriana, só que o paciente não tem neutrófilo positivo. E aí o que eu vou pensar? Isso é uma bacteracite. Tem bactéria, tem ascite, mas não tem neutrófilo. O que eu faço? Não trato, porque na maioria das vezes é autolimitada. Tratamento. Tratamento é feito com uma cefalosporina de terceira. Geralmente a gente usa o cefotaxime 2 gramas IV de 8 em 8, mas ceftriaxone também é uma alternativa para o tratamento da PBE. Vem para o mapa mental comigo, tá lá, ó. Tratamento cefalosporina de terceira geração. Profilaxia primária. Então você tem um cirrótico paciente. Ele fez uma hemorragia digestiva alta, ele sangrou. Esse paciente vai ter que fazer uma profilaxia. E como é que a gente faz essa profilaxia? A gente pode fazer com norfloxacino, né? Geralmente é o que a gente faz mais, mas a gente pode fazer também com ceftriaxone. Então, às vezes a gente faz ceftriaxone IV para esse paciente, e depois norfloxacino oral, quando ele volta a ingerir, quando ele pode voltar a utilizar o tubo gastrointestinal. Legal? Vem para o mapa mental comigo. Tá lá, norfloxacino, ceftriaxone, Bactrim de antibiótico profilaxia. Primária crônica tem critérios, vai usar norfloxacino, 400 mg por dia pelo resto da vida. E secundária. Secundária são todos os pacientes que tiveram PBE. Se ele já teve PBE alguma vez na vida, ele vai usar a profilaxia secundária para o resto da vida. E qual é a profilaxia? Mapa mental comigo, tá lá, norfloxacino ou Bactrim. Maravilha? Ótimo. Então se você tem que lembrar alguma coisa para as profilaxias, eu lembro do norfloxacino. Eu não esqueço dele, eu não esqueço do Bactrim, porque eu posso utilizar na primária, que são pacientes que tiveram hemorragia digestiva alta e ainda não tiveram PBE, e eu posso utilizar depois para o resto da vida desse paciente para os pacientes que já tiveram PBE. Legal, Felipe. PBE espontânea, mas não tem nenhuma que possa ser causada por lesão? Tem! Essa é a mensagem de hoje, pessoal. Brincadeira. Que tem é a PBS, a peritonite bacteriana secundária. Então ela é secundária a alguma lesão. Pensa comigo, se ela é secundária a alguma lesão, se tem lesão, tem um monte de bactéria lá. Então ela geralmente é polimicrobiana.
tá? Ela tem alto lactato desidrogenase. Ela tem um aumento de proteína, porque, cara, bactéria gosta de liberar proteína, já reparou? O líquor bacteriano é cheio de proteína. Então, ela tem um aumento de proteína. E ela tem diminuição da glicose, porque aquelas bactérias consomem a glicose, né? Então, é fácil de você pensar numa peritonite bacteriana secundária. O diferencial dela para a PBE é um consumo importante da glicose menor que 50. É você ter um aumento de proteína, um aumento de LDH, geralmente polimicrobiano. E aí, chama a cirurgia geral, que provavelmente vai ter que abrir essa barriga aí e ver o que está acontecendo. Vem para o mapa mental comigo. Tá lá, PBS, proteína total maior que 1 grama por decilitro, glicose menor que 50, aumento de LDH. Se apenas 2 desses critérios, você tem que avaliar a PBS. E o tratamento? O tratamento é igual de PBS, só que você põe metronidazol. Por quê? Porque tem aqueles anaeróbios entéricos que podem estar ali também e o metronidazol pega bem essa galera. Legal? Vamos continuar. Partindo agora para complicações da cirrose, você tem que ter na sua cabeça o seguinte: quais são as complicações da cirrose que caem na sua prova? Geralmente você tem uma síndrome hepatorrenal, uma síndrome hepatopulmonar, muito raro de cair em prova, eu nunca vi nenhuma questão, então eu acho difícil de cair, tá? Alterações causadas por uma hemorragia digestiva alta, quer dizer, rompeu o varize desse paciente, por causa da hipertensão portal tem varize, rompeu a varize, e a gente tem que saber como se virar, e encefalopatia hepática. O que é a síndrome hepatorrenal? Lembra quando eu estava explicando o mecanismo da retenção do sódio? Imagina o seguinte, esse paciente ele começa a não ter uma vascularização boa do rim, né? Não tem uma vascularização boa. E ele joga muito líquido para fora, começa a diminuir ainda mais. Esse paciente usa muito diurético, diminui ainda mais. Opa, função renal do paciente tocou, aumentou creatinina absurdamente, tem algo que está chamando a atenção. Esse paciente pode estar fazendo uma síndrome hepatorrenal. Vem para o mapa mental comigo. Tá lá, síndrome hepatorrenal, oligúria ou piora da função renal num paciente que tem alteração hepática, né? Você vai fazer hepatorrenal sem nada, não faz sentido, né? Descartar outras causas de injúria renal aguda. Tratamento, isso é legal. Você tem que tirar os diuréticos, porque se o paciente está perdendo muito volume, você tira diurético. Você pode usar vasoconstritores esplâncnicos. Entretanto, a evidência científica, a validade dessa escolha, essa conduta, é muito pouca. Sim, geralmente não faz muita diferença para o paciente. O pessoal usa noradrenalina, octreotide, né? E tem muito pouca validade. O que mais tem validade é o transplante hepático para esse paciente. Vem para o mapa mental comigo, olha lá, transplante hepático. Vê que eu não estou inventando, que está lá no mapa mental, né, pessoal? Ótimo, maravilha. De síndrome hepatorrenal, você tem que saber o que? Fazer a albumina. A albumina trabalha como profilaxia da síndrome hepatorrenal naqueles pacientes que você tirou um volume considerável na paracentese. A questão é, quanto de volume, quanto de albumina eu reponho na paracentese? Lembra? Eu quero que você lembre comigo. Se eu tirei até 5, eu não tiro nada. Se eu tirei mais que 5, eu reponho tudo. Ótimo, maravilha. Tá tranquilo, tá lindo, tá maravilhoso. Segue o mapa mental comigo, vem. Agora a gente vai falar de esôfago, vai falar de varizes esôfagogástricas, bandeirinha vermelha. Por quê? Porque isso cai muito. Isso cai muito em cirurgia, cai muito em clínica, isso cai muito porque causa hemorragia digestiva alta, que é um quadro que se você nunca pegou na emergência, você vai pegar na sua vida e é um quadro que dá um desespero danado, porque não tem muito o que fazer. O paciente sangra, sangra, sangra na sua frente, tá? Então você tem que saber se virar nesse tipo de situação, então você tem que prestar atenção na aula de hemorragia digestiva alta, que foi dada, se não me engano, pelo Jorge, aquele menino bonito com a orelha grande. Então, preste atenção na aula dele, tá bom? Se não, preste atenção nos detalhezinhos aqui que eu vou dar para você. Vem comigo. Fatores de risco para sangramento. Child Pug alto. Lembra do abate esse fígado? Abate, albumina, bilirrubina, ascite, tempo de protrombina, encefalopatia, os itens do Child Pug. Se o paciente tem uma pontuação alta, o risco dele sangrar é muito alto. Anexo, MELD. O que é o MELD? BIC, bilirrubina, INR, creatinina. Falei dele para você, é um score que a gente usa para transplante hepático, né? Segue aqui comigo, hipertensão portal. Quanto maior a pressão, maior o risco. Lembrar que maior que 12 geralmente sangra. Pensa isso. Vem para o mapa.
calibre e localização das varizes, sinal da cor vermelha, que é o chamado Cherry Red Spots. Eu botei uma imagem no material escrito para vocês verem como é que funciona a endoscopia digestiva alta, e uma ascite volumosa também é um fator de risco. Ótimo, olha só. Agora tem a abordagem direta do sangramento. Você vai gravar comigo o seguinte mnemônico: nunca sangrou? Eu uso OU. Tem sangue? Eu uso E. Acabou, agora vai ficar mais fácil. Por quê? Se o paciente nunca sangrou e ele tem varize esofagiana à endoscopia digestiva, eu vou usar ou beta-bloqueador para manter a frequência dele entre 50 e 55, mas isso é muito discutível da literatura. Lembrar que são beta-bloqueadores como propranolol, carvedilol, nadolol. Às vezes eles colocam atenolol, que é cardioseletivo, para te confundir. Eu botei até uma questão no material escrito sobre isso, depois dá uma olhada com calma. Tá? Você pode usar ou beta-bloqueador ou ligadura elástica via endoscopia. O endoscopista vai lá, faz uma ligadura elástica. Então, se nunca sangrou, eu uso OU. Isso é uma profilaxia primária. Se tem sangue, eu uso E. Eu vou ter que usar tanto a ligadura elástica quanto o beta-bloqueador. Ótimo! Nunca sangrou, eu uso OU. Tem sangue, eu uso E. Vem para o mapa mental, vem comigo. Tá lá, ó. Nunca sangrou, profilaxia primária, beta-bloqueador ou ligadura elástica. Sangrou. Agora foi para simular uma situação de sangramento, para você lembrar os pontos importantes. Sangrou. Tá bom, você tem que primeiro fazer estabilização hemodinâmica desse paciente. Esse é um ponto essencial. Às vezes a gente fica desesperado, já liga para o endoscopista, só que o paciente chocou e aí ele morre, né? Então, estabilização hemodinâmica nesse paciente. Vem para o mapa mental comigo. Depois que você fez a estabilização, você tem que parar esse sangramento. E como você pode parar esse sangramento? Você pode utilizar um balão de Seguin-Blakemore. Caramba, eu falei bonito agora foi difícil. Fernando até bateu palma aqui atrás da câmera. Vocês não acreditam em mim, nem eu, mas falei. Seguin-Blakemore. Beleza? Você pode passar esse balão. É um balão muito curioso, quem nunca viu. A gente vai retorcendo para dentro da boca do paciente, vai lá empurrando, chega no esôfago, infla a luz, solta, joga um peso para o outro lado e fica um frasco de soro, geralmente, ali segurando o peso para ter tração daquele balão. A gente usa isso para hemorragia digestiva alta nesse tipo de paciente. Outras alternativas, TIPS. TIPS, vocês vão ver melhor um pouquinho mais à frente, que eu vou falar das abordagens cirúrgicas da hipertensão portal. Vem, tá lá, endoscopia digestiva alta com ligadura elástica. Então, se eu não tenho um endoscopista, eu posso usar o balão Seguin-Blakemore. Se eu tenho endoscopista, eu posso fazer uma endoscopia digestiva alta e fazer ligaduras elásticas nesse paciente. Se é refratário, se eu faço ligaduras e não está funcionando, eu posso fazer esse TIPS, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Vem comigo. Ou outras abordagens cirúrgicas. Esse é um paciente que pode fazer vasos constritores esplâncnicos, tem uma resposta muito melhor do que na síndrome hepatorrenal. Quais você pode usar? Você pode usar octreotide, você pode usar terlipressina, o que você tiver na sua unidade que seja condizente, tá bom? E depois disso você vai ter que fazer profilaxia para PBE por 7 dias. A gente já falou disso anteriormente e tá lá. Profilaxia de ressangramento. Esse paciente ele vai ter que ter endoscopia digestiva alta com ligadura elástica e beta-bloqueador. Maravilha, ótimo, tá comigo? Tá. Segue aqui, vem cá para o mapa mental, vem comigo. Encefalopatia hepática. Esse paciente... Que é isso, Felipe? Que é encefalopatia hepática? O que esse paciente tem? Muito simples, encefalopatia hepática é um paciente cirrótico ou um paciente que tem uma hipertensão portal, um paciente que tem hemorragia digestiva alta, um paciente que teve hemorragia digestiva alta cirrótico, né? Tem esse problema, essa alteração hepática. Esse paciente lembra da vascularização, assim, da veia mesentérica superior, ela passa pelo fígado. Calma, vamos devagar. Você tem o intestino, não tem? A drenagem dele é feita pela veia mesentérica superior. Legal? Passa para o fígado, metabolismo de primeira passagem, e você depura a amônia que é produzida pelas bactérias daquela luz do intestino. Legal? Tamo lá? Ótimo, maravilha. Se o fígado desse paciente não metaboliza a amônia que foi produzida pelas bactérias da luz intestinal, o que acontece? Essa amônia chega ao cérebro e aí causa uma encefalopatia hepática nesse caso. Pode ser urêmica, que é a uremia, né? Mas essa é hepática pela amônia. Entendeu? Então você vai ter paciente sangrou,
Tem sangue naquela luz, sangue é um ótimo meio de cultura para a bactéria. Aquelas bactérias vão reproduzir, isso vai gerar muita amônia, muita amônia. Essa amônia, se passa por um fígado que não está tão funcionante, vai chegar ao cérebro muito fácil e vai causar a encefalopatia hepática. A encefalopatia hepática, ela é mensurada pelos critérios de Westhaven. É uma escala de Westhaven. Você pega lá e você verifica ponto a ponto que o paciente está apresentando. Ótimo, vem para o mapa mental comigo. Tá lá, ó. Classificação de Westhaven é mais para você saber o nome do que necessariamente saber a classificação. Dificilmente ela cai, tá? E o tratamento? Retirar fatores precipitantes. Então, se o paciente está usando medicação que possa causar uma encefalopatia, possa piorar a encefalopatia hepática dele, você tem que retirar, tá bom? Dieta pobre em proteínas animais e rica em BCAA. Agora, o tratamento mesmo que a gente faz na prática, no dia a dia, né? Eu e você. A gente usa lactulona ou a gente usa qualquer coisa que aumente a evacuação desse paciente. Esse é um paciente que tem que evacuar 2 a 3 vezes por dia pastoso. Ele tem que evacuar, senão aquelas bactérias ficam ali, produzem amônia, chega no cérebro, encefalopatia. Se não está funcionando a lactulona, a lactulose, não está conseguindo evacuar 3 vezes por dia esse paciente, você pode se utilizar também de antibióticos. No Brasil, a gente não tem a rifaximina, mas você pode utilizar aqui outras alternativas. Eu botei no seu mapa mental, tá lá, ó, metronidazol, neomicina e a rifaximina. Tem gente que traz de fora do Brasil para botar no paciente e tem uma ótima resposta. O tratamento definitivo, então, por exemplo, tem um paciente que tem uma encefalopatia hepática franca, muito importante. Qual o tratamento para esse paciente? Transplante hepático. Tá bom? Não está respondendo a nada, já usei lactulona, já usei rifaximina, o paciente não responde. Transplante hepático. Ótimo! Então, vamos para o mapa mental comigo para a gente continuar a aula. Aqui a gente vai falar das cirurgias, das abordagens cirúrgicas da hipertensão portal. No início da história humana, né, da evolução, foi criada uma desconexão. Você tirava o sistema porta e ligava direto na cava. Chamava-se uma conexão portocava. Tá? Até brincavam que era chamada portocova, que o paciente morria. Na grande maioria das vezes, por uma encefalopatia hepática muito importante ou por uma morte dos hepatócitos, porque lembra que o fígado ele é nutrido em 75% do seu sangue pela veia porta. Se você tira essa veia e liga direto na cava, que vai lá para o coração, você perde essa vascularização. Então esse hepatócito pode morrer. Você faz uma hepatite fulminante. Depois foram vendo isso, foram fazendo cirurgias mais seletivas, abordagens endoscópicas, que você pode utilizar até em situações emergenciais. Legal? Vem para o mapa mental comigo, vamos lá. Derivação portosistêmica. Então, por exemplo, total, a portocava, complicações, ressangramento, insuficiência hepática acelerada, encefalopatia. Então, hoje em dia é muito raro de você utilizar, exceto numa situação super emergencial, né? O pessoal tenta ter outras alternativas, como a TIPS. Vem. A seletiva mais importante que você tem que saber é a cirurgia de Warren, também conhecida como a esplenorenal distal. O que você vai fazer? Você vai pegar a veia esplênica, simplificando ao máximo para você entender. Pega a veia esplênica, lembra que a veia esplênica junto com a mesentérica superior forma uma veia porta? Você pega essa esplênica e liga na renal, na veia renal, porque a veia renal ela drena para a veia cava, é outro sistema. Então você faz como se fosse uma derivação menor, mais tranquila, uma derivação seletiva, cirurgia de Warren, tá bom? Qual o problema disso? Pode causar mais trombose de veia renal. E, geralmente, quando fazem isso, tiram também o baço do paciente. Pode tirar o baço e deixar o coto da veia esplênica ali, ela trombosa, tá bom? Vai de acordo com o cirurgião, tempo cirúrgico e necessidade. Vem comigo. Tá lá, ó. Warren, esplenorenal distal. Vocês veem na imagem a veia esplênica sendo juntada a veia renal e fazendo com que você tenha uma diminuição da pressão no sistema porta. Pode causar a ascite refratária e a trombose de veia renal que eu havia dito para vocês anteriormente. Qual é o ponto que eu acho importante vocês saberem? TIPS. TIPS basicamente é o seguinte, pegam um catéter, vão pela jugular do paciente, chega lá embaixo,
no fígado e faz uma conexão cava, vê a porta do paciente. Rápida ali, endoscópica. Coloca um stentezinho e faz essa conexão. Para que isso? Pacientes que estão esperando um transplante hepático. É como se você simulasse um portocava, mas intrahepático e muito mais seletivo, né? Conseguiu compreender? Quais são os efeitos colaterais? A trombose do stent, encefalopatia hepática, porque não vai passar direto, vai ser tipo um shunt ali dentro, né? Vem para o mapa mental comigo. Pacientes aguardando transplante hepático. Pacientes que ressangraram apesar da ligadura elástica e do beta-bloqueador. Então, quer dizer, está usando os dois, não tem jeito, ressangrou, posso fazer TIPS. Ou um paciente que tem uma ascite refratária, usa volume, restringe volume, restringe sódio, usa diurético e ainda assim o paciente tem ascite, eu posso fazer um TIPS. Vem comigo aqui. Complicações, conforme eu falei para vocês, trombose do stent, encefalopatia hepática. Contraindicações absolutas, insuficiência cardíaca das cavidades direitas e doença policística hepática. O que acontece, pessoal? Cada vez menos as abordagens cirúrgicas vêm caindo nas provas. Então nós resolvemos fazer esse menorzinho para vocês. Só falando de TIPS, das indicações, das contraindicações e falando da portocava, falando que tem as totais e as seletivas. É importante que você dê uma olhada no material escrito da gente para ver pontos específicos sobre isso e faça bastante questão. Por quê? Questão de cirurgia geralmente é muito bate-pronto. É assim, o paciente tem tal coisa, o que eu posso fazer? Então, por exemplo, o paciente tem hemorragia digestiva alta, refratária ao uso de beta-bloqueador e ligadura elástica. Eu posso fazer um TIPS. Tá lá, TIPS. Aí você marca TIPS, entendeu? Então é interessante que você faça muitas questões. Espero que vocês tenham entendido essa aula, vocês tenham aprendido bastante. Foi uma aula longa, uma aula cansativa, com muitos conceitos, mas eu tenho certeza que vocês são plenamente capazes de guardarem todo o conhecimento que foi passado nessa aula e acertarem 100% das questões que abordem esse tema. Legal, pessoal? Continuem fazendo questões. Às vezes a gente cansa, é normal, assim é a vida. Se você está no início da caminhada, vai com tudo, beleza? Então, sucesso no seu estudo, anote direitinho e vamos forte.